Luizinho, boa noite, quase bom dia, boa noite. Luizinho, eu queria que tu falasse, né, que te entender, foi até uma dúvida que a gente está abordando aqui no pós-jogo da gente aqui na Liberal, que foi a escolha da entrada, da tirada do Matheus Vargas. Na minha visão, foi o melhor jogo do Matheus Vargas, depois de muito tempo. Na minha visão também, o Matheus, ele era o principal organizador do meio de campo da equipe do Paysandu. Eu queria entender essa escolha da entrada do Giovani no lugar dele e a alteração no segundo tempo de posição do Eliel. O Eliel começou, quando ele entra no primeiro tempo, jogando pelo lado esquerdo, que é o lado que ele atua de uma forma mais corriqueira, custo mais no futebol, e tu coloca o Borassi naquele lado e transfere o Eliel para o lado direito do ataque. Boa noite, na verdade. Boa noite, né? Boa noite. Não, com relação às trocas, o Vargas, né, desde a minha chegada sempre jogou, né? O Vargas, na verdade, a maioria da carreira dele, ele sempre foi meia, né? O melhor momento da carreira dele como meia, na verdade, foi no Fortaleza. Depois que ele começa a jogar de segundo volante, então é um jogador que faz as duas funções. Então, assim, não tem nada que ele nunca tenha feito, né? Era uma possibilidade ali, o André, quando havia entrado nos jogos dentro de casa, havia entrado bem, tinha dado uma boa esperança pra gente, né? Tentei utilizar ali o André, o Vargas por dentro do campo, ali uma função que o Vargas fez a carreira toda. Se você for puxar aí, aquela função que ele marcou mais alto ao lado do 9, né? Flutuando como meia, não tem nada de novidade para o Vargas. Com relação ao Eliel, os nossos pontas, a gente faz essas variações, né? Não foi a primeira vez. O Eliel, ele é um falso 9 que joga pelos lados do campo também. Esse ano ele atuou mais de falso 9, o ano passado na Série A ele entrou muitas vezes pelos dois lados. Então assim, a gente não fez nada diferente do que sempre fez. O próprio Borassi também atua dos dois lados. Foi tentativa da gente encontrar caminhos para que a gente pudesse ter um resultado melhor. A gente sabe que futebol tem a questão da vitória, né? E eu até fiz essa indagação pro Luan, pro zagueiro. O que fazer agora? O Paysandu vai para 2 jogos fora de casa, tem que pontuar diante do Operário, e tem a final, um título muito importante. O Paysandu é o maior campeão da Copa Verde. Para o Paysandu não entrar numa espiral de pensamentos negativos que só atraem coisas negativas, né? O que vocês podem fazer? Como é que vai ser esse trabalho para não deixar as críticas de fora, entrar no grupo e o elenco entrar numa espiral negativa? Luizinho, obrigado, tá? Uma boa pergunta, uma boa reflexão. Da forma que você falou, realmente sou até que você torce para que a gente possa dar uma volta por cima o quanto antes, né? Porque o futebol paraense na Série B, né? Os clubes realmente merecem estar militando, no mínimo, numa B, né? Para buscar chegar a uma A novamente. Cara, futebol, os cortes acontecem, as cicatrizes, né, se fecham também, né? Hoje realmente a gente tomou um golpe duro, né? Nós temos que cicatrizar isso o mais rápido possível. Se nós ficarmos no chão, vão chutar a gente até a gente não se levantar. Por exemplo, quando eu decido trabalhar com futebol, né, na vantagem é uma maravilha, né? Eu tento encontrar um equilíbrio nas duas partes, né? Eu tento me trabalhar muito mentalmente, eu sou profissional, eu vivo disso. Eu tenho que ter a capacidade, amanhã a gente já acorda muito cedo para pegar um avião. A gente já joga sábado, às 4 horas da tarde. A sequência ela é literalmente insana, né? E a gente está tentando encontrar forças para a gente passar por essa quantidade de jogos, com muitas viagens no meio, e não ficar perdendo tantos pontos, né? A Série B é uma maratona, né? Tem muitos pontos pela frente, tem muitos jogos ainda pela frente, mas é óbvio que urge a gente pontuar o mais rápido possível. A gente tem a capacidade de se reinventar, daqui a pouco a bola vai bater, né, na trave e entrar, daqui a pouco a gente começa a pontuar, e só assim para ganhar confiança, só vencendo, não tem outra. O que eu tenho que fazer enquanto profissional, né, assim, eu nunca me empolguei quando nós vencemos, quando nós recebemos elogio, quando o time deu um up, começou a apresentar um futebol vistoso, e eu não posso entrar em desespero, né? A gente ainda tem 2 finais pela frente, né? O Paysandu sempre vai se levantar. Por exemplo, uma coisa que me deixou contrariado hoje, eu falei no intervalo, nós estamos num clube gigante, né? O maior campeão também dessa competição, né? O Paysandu é bicampeão. Uma das torcidas, se não a primeira, né? Vamos colocar aí, talvez, não sei, o Atlético Paranaense, disparado, uma das principais torcidas da divisão, né? Foi o que eu muito cobrei. A gente está num clube muito grande, o maior campeão da Série B, né? Uma torcida espetacular, a gente tomando 2-0, a torcida tentando nos incentivar, né? Foi isso que eu tentei fazer uma reflexão, para que nós pudéssemos voltar com essa capacidade de erguer a cabeça, buscar o primeiro, buscar o segundo, tentar virar, mas a gente não encontrou forças, foi um dia que foi noite e nada fluiu.
Luizinho, boa noite para você. Eu não quero nem que você leve isso como uma pergunta maldosa, mas a gente vive no futebol, a gente está muito tempo no futebol, a gente vê algumas coisas de longe. A Série B, ela é isso, de 3 em 3 dias tem jogos, é viagem para lá, é viagem para cá. A Chapecoense veio aqui e está voltando, o Paysandu vai lá e depois volta, né? Então, assim, diante disso, o que é que tu pode fazer para amenizar tudo isso que o Paysandu já começa a sofrer, e a gente nesse momento começa também a ver que é uma questão também de avaliação técnica, de igualdade técnica, porque quando o Rossi sai, o time parece que olha para um lado, olha para o outro, como se o filho tivesse perdido a mãe no supermercado. Ninguém sabe o que faz. O Paysandu estava bem, começou bem, e depois o Paysandu não conseguiu chegar no fundo, não conseguiu, né, penetrar. O Paysandu não teve a consciência da bola para esse domínio. O que é que acontece? O que é que você está vendo? O que é que pode estar acontecendo? Bom, primeiro, quando o colega fez a pergunta, na verdade eu não quis dar desculpa com relação a um pouco tempo de recuperação. Na verdade, eu só falei para ele que nós tínhamos que nos levantarmos, que amanhã a gente já tem que viajar novamente, né? Realmente tem muitos clubes em igualdade. Não diria igualdade porque a gente tem mais jogos que os demais. A Chape agora só foca nessa, mas também fizeram uma viagem dura, enfim, não é desculpa, né? Só falando que a gente tem que se levantar rápido, porque não dá tempo de ficar muito tempo no chão, que a gente já vai ter que entrar em campo sábado às 4 horas. Concordo com você que nós iniciamos com uma postura boa, apesar de não ter finalizado tanto, mas a gente estava ritmando, estava começando a encontrar os espaços, principalmente pelo lado direito. Cara, a Chape finalizou 3 vezes e fez 2 gols. O primeiro chute da Chapecoense no jogo foi gol. O segundo foi uma bola para fora, a terceira foi aquele rebote ali que a bola entrou. Então, assim, realmente a fase, no último jogo foram 2 bolas na trave. A nossa bola não entrou com naturalidade. Como a gente toma um gol muito cedo, né? A gente trabalhou muito internamente motivacional. Depois eu acredito que pesou, né? Vai quebrando um pouco da confiança, vai perdendo um pouco da lucidez, né? Eu profissionalmente preciso, assim, estar lúcido, não posso me emocionar. Né? E aí tentei trazer para eles, né, que jogo se vira, jogo se empata, né, dentro de casa, né, perante o nosso torcedor, a gente não pode se entregar. E às vezes a gente precisa passar por isso para tentar identificar quais são os problemas. Você falou sobre o Rossi. É claro que o Rossi é um jogador especial, mas a gente não pode viver só dele, né? Temos que encontrar outros caminhos, é isso que a gente vai procurar fazer. Ele sentiu ali, por isso que saiu. Qual foi a outra pergunta que você fez? Tem mais uma. Sobre o elenco, a qualidade. Cara, a gente vinha fazendo bons jogos, né? Por exemplo, nós fizemos um jogo muito bom contra o Goiás, cara. Eu nunca vou me furtar de assumir a responsabilidade. Seria fácil para mim, o time jogou muito. Aquilo é uma coisa que me incomoda, porque o futebol ele tem memória curta. Quando você joga bem como jogou contra o Goiás e não vence, se na sequência não for boa, isso vai entrar tudo numa vala comum. Né? E aí nós mexemos muito contra o Vila, o time oscilou, e hoje, infelizmente, quando nós tomamos o gol, deu uma pane, a gente não conseguiu mais, né, assim, ter lucidez para que a gente... Por exemplo, quando a gente volta para o segundo tempo, a gente ainda cria umas 2, 3 situações e a nossa bola não entra, né, cara? A nossa bola, na verdade, não entrou. Se nós tivéssemos feito algum gol naquelas 2, 3 oportunidades ali que o Benítez estava envolvido, de repente dava um ânimo novo. A torcida estava doida para nos ajudar. Um dia que foi noite, o adversário chutou 3 vezes no primeiro tempo e fez 2 gols. Você tem o equilíbrio, você tem a experiência, mas e o jogador que não tiver? O jogador que está sentindo essa pressão, o jogador que nesse momento, de repente se desfaz da bola, se esconde do jogo. O que fazer para essa competição que ela tem uma corrida rápida nesse ano? Olha, e assim, eu sou ser humano também, tá? O que eu falo para você é que a minha função, você tem que estar muito preparado para os 2 momentos. Assim, o que eu mais busco enquanto profissional é ser constante. Né? Isso não quer dizer que a gente não fica contrariado, não fica triste num dia como hoje, né? O que fazer, cara, é continuar trabalhando, não tem uma outra coisa a fazer. Daqui a pouco nós vamos vencer novamente, e aí vencendo volta a confiança. Claro que a gente precisa se cobrar mais, é claro que a gente vai fazer as cobranças que devem ser feitas, vamos continuar fazendo as correções. Hoje mesmo a gente fez bastante correções do último jogo, pós-jogo, quando a gente representou, também fizemos. Hoje nós tomamos um segundo gol numa correção que nós fizemos do último jogo. Só que assim, eu nunca culpo os meus atletas, porque eles são seres humanos, está factível de dar erro, né? Tem uma série de coisas que acontecem, o erro não é nunca só em um ponto, é uma série de situações. Quando eu vou analisar um gol que a gente toma, eu não vejo só a terminação da jogada, eu vou ver como o time estava posicionado lá na iniciação da jogada e vai fazendo várias cobranças para ter esses ajustes. Às vezes acontecem erros piores e o gol não sai, então assim, eu tenho que encontrar meios de continuar fazendo as correções e trabalhar.
cobrar, mas também não achar que agora tudo se acabou, os jogadores não servem mais, não é por aí. É continuar trabalhando para que a gente possa vencer e voltar a ter confiança. Né? Até a gente tomar o gol, o time estava jogando, estava ritmando, a gente estava meio que no nosso automático dos bons jogos que nós fizemos aqui. Né? Eu acho que nós oscilamos bastante no jogo do Vila, a gente demorou a encaixar, e hoje realmente foi um dia que foi noite. Mas assim, eu não posso agora em 2 jogos, no intervalo de 3 dias, vamos colocar aí em 4, 5 dias, achar que a gente não tem mais nenhuma condição de jogar bem. É uma cicatriz assim que precisa cicatrizar rápido, né? Porque é um jogo atrás do outro, a gente precisa pontuar o mais rápido possível. O ano passado o Paysandu estava nessa sequência de muitas finais, foi vencer uma partida na 8ª rodada. A primeira vitória do Paysandu ano passado foi na 8ª rodada. Né? Na oportunidade eu estava em um outro clube, a gente fica acompanhando tudo, né? E assim, demorou para vencer a primeira, né? Espero que a gente consiga, né? Em vencendo logo você faz 3 pontos, sai ali de trás, aí pro próximo jogo. O Operário estava super bem também, perdeu hoje. Cara, a gente precisa vencer logo, assim, a gente não pode entrar em desespero que ainda tem muita coisa pela frente. Vamos fazer o que tiver que ser feito para buscar as vitórias nas próximas partidas. Luizinho, Luciano Rodrigues, do Portal Chumbo Grosso, o ataque do Paysandu, ele não está muito bem. Apesar de você falar que o Paysandu jogou muito bem os outros jogos, eu concordo. Acho que hoje foi o pior jogo do Paysandu, de todos os jogos que você está aqui. O Paysandu não foi bem hoje. Mas o que fazer para melhorar o ataque? Porque o ataque do Paysandu, ele tem perdido muitos gols, perdeu muito gol. O Vila Nova poderia ter empatado. Aqui, como você falou, contra o Goiás, o time criou, o Nicolas perdeu chances, o Benítez perdeu chances. Contra o Atlético Paranaense, o Benítez teve uma chance antes do segundo gol do Atlético Paranaense, que poderia mudar a história do jogo, o Paysandu poderia vencer. O que fazer para o ataque não só fazer gols, mas recuperar a confiança? Porque a gente vê um Paysandu, eu, pelo menos, eu sinto um Paysandu que não está confiante no ataque. E o Benítez não está tendo muita sorte nas finalizações. Ele entrou hoje, finalizou e acabou não fazendo. O que fazer, Luizinho? Bom, assim, falar de números nesse momento, às vezes ele faz chatear, né? Mais ainda toda a torcida, nós mesmos que estamos contrariados. Mas até esse jogo, ano passado, os clubes que subiram, por exemplo, para a Série A, a média de finalizações eram 13 finalizações. Hoje, assim, essas finalizações aqui, elas não fazem efeito, né? Isso assim, você tem que botar a bola para dentro. Nós perdemos o jogo de 2-0, mas a gente está com uma média aí de 17, né? Entre 15 e 17 finalizações desde o início do nosso trabalho e sofrendo menos de 10 em uma média, né? Você mesmo falou que nós criamos bastante no jogo contra o Goiás. Um jogo fora de casa, né, que a gente oscilou muito, o adversário também oscilou muito. Nós tivemos 2 bolas, assim. A bola do Edilson foi uma boa jogada, a gente saiu desde trás trocando passe, até o Edilson finalizar. A do Benítez foi um belo voleio, né? A bola bate na trave, vai entrando na linha e o goleiro tira de dentro. Aquela do Benítez, que ele chuta da marca do pênalti, a bola fica batendo na perna do goleiro. Não vou nem falar das ações de jogo contra o Goiás. Cara, a gente está num momento que a gente está tomando, né, gol fácil e a gente não consegue botar a bola para dentro. E aí, assim, passa uma mensagem que agora está tudo errado. Eu, enquanto treinador, tenho que encontrar equilíbrio para não achar que está tudo ruim. Questão pontual, né? A gente precisa dar força para os nossos jogadores para que não caiam tanto em falta de confiança, senão essa fase demora mais. Né? Assim, não tem como eu te dizer assim, o que fazer. Individualmente a gente vai trabalhar, vai continuar. Né? A gente continua dando os caminhos. Mas, assim, colocar a bola para dentro ali é realmente quem toca na bola, né? Nós criamos muitas boas oportunidades no último jogo que nós tínhamos feito aqui. Hoje mesmo, no início ali, a gente ameaçou umas 2, 3 situações que poderia ter sido gol, né? A nossa bola tá custando a entrar, cara. Né? Se você pegar um recorte aí dos nossos jogos, a nossa equipe sempre cria, né? Não é uma defesa, né, que eu estou querendo aqui, mas a nossa bola está custando muito. Agora mesmo no segundo tempo, teve uma bola que ficou pererecando ali, o do adversário, o cara de cabeça, a bola fraquinha, foi entrando dentro do gol. Luizinho, o Giovani, ele é um cara que ele veio com uma polpa de armar o time, de ser aquele jogador que ia ser aquele cara mais cerebral do time, e hoje ele entrou, eu percebi, até prestei muita atenção, que quando ele já entra, no primeiro toque, o torcedor já estava também muito irritado com a partida, ele já foi vaiado. O que fazer para fazer esse jogador voltar a ter o bom futebol que a gente sabe que ele tem e ser esse cara cerebral no meio campo do Paysandu? Cara, o nosso grupo é esse, o Giovani tem trabalhado no dia a dia, né? Um atleta que está buscando, né, sempre entregar o melhor. E nesses momentos agora de oscilação, momento de um dia muito ruim, né, o futebol ele vai cobrar, principalmente os jogadores que têm, né, uma história de mais repercussão, jogadores que, né, militaram em um nível mais alto, as cobranças vai cair assim. Quando você entregou muito,
né? O nível de expectativa aumenta, né? E se você não entregar o seu melhor, é onde vai ter mais cobrança, isso é natural, né? Você está em um grande clube, um jogador, como você falou, que tinha uma expectativa alta, né? Se as pessoas entenderem que ele não está entregando o melhor, são os que mais vão ser cobrados. Igual o treinador.